alcançado talvez uma fase de classificação, de se passar primeiro grupo, mas nunca para enfrentar o Brasil. Para nós, o grande time dessa época era o Brasil, né? No 62 nós torcíamos pelo Brasil, tínhamos até um tipo de um cântico chileno que era com Pelé ou sem Pelé ganharemos outra vez depois da lesão do Pelé. E o Chile estava praticamente todo a favor do Brasil na final contra a Tchecoslováquia. Tinha 70, 80 mil pessoas no Estádio Nacional. Grande parte deles torcendo, e diria 99% torcendo pelo Brasil. E foi uma conquista incrível e a comemoração foi impressionante. Eu lembro, era pequeno, 12 anos. E o povo saía nas ruas comemorando a vitória do Brasil. Se comemorou mais que o terceiro lugar do Chile na época, né? Então, desde aí que eu comecei a ter um gosto muito grande pelo futebol brasileiro, principalmente, né? Admirador do futebol, era um aficionado e gostava muito de assistir. A primeira Copa que eu tive assim uma ligação mais direta foi em 78, na Copa da Argentina, que eu não cobri diretamente, mas fui antes para fazer uma... Eu fui a ver como que estavam os estádios, na formação dos estádios, como estava se formando a seleção da Argentina, porque o Chile não estava participando, não tinha se classificado, né? Aí a primeira Copa que eu cobri, realmente comecei a cobrir, foi em 82. Acompanhei todo o processo de Tele Santana, desde que começou Tele Santana a formar essa seleção que para mim foi maravilhosa, a melhor seleção que eu já vi na minha vida, depois daquela de 70. E eu acho que foi uma época assim do futebol, em todos os aspectos era muito bom. Futebol ofensivo, um futebol que dava espetáculos, com grandes jogadores, lembro do Leandro, Oscar, tinha o Zico, na época estava brilhando, Éder, uma seleção que diria com Pablo Roberto Falcão, Sócrates, eram grandes figuras, Júnior, é decir, não tinha um jogador que fosse que não fosse de ponta, é decir, uma seleção que se complementava em todos os sentidos e que infelizmente não chegou a obter o título mundial. Era a seleção para mim que foi a melhor que eu já vi na minha vida e eu cobri esse mundial inteiro, desde o comecinho até aquele trágico jogo daquele do Sarriá. Estávamos vários chilenos e vários brasileiros assistindo esse jogo, que foi impressionante. O Chile foi com uma seleção, logicamente, que não tinha nenhuma ambição, caiu na primeira fase e não surpreendeu ninguém. Mas o Brasil era para ser campeão, campeão do mundo. Nessa época era a melhor seleção disparada. 62 depois fui, perdão, 82 depois fui 86 ao México, que também infelizmente no Brasil já estava um pouco mais desgastado, não conseguiu uma série de problemas internos, não estava Leandro, Renato Gaúcho, uma série de jogadores que por diversos motivos não participaram. E o Brasil não chegou numa boa época, Zico já estava com problemas físicos. E depois veio a do 90, né? 90 em Itália, que o Brasil também estava com alguns probleminhas na época de Dunga, não tinha uma condução técnica muito boa, Lazzaroni realmente num cargo, parece que ficou um pouco grande para ele. Não tivemos um bom desempenho aí, digo, a seleção brasileira, e depois veio o 94, com Parreira, uma seleção bem montada, e digo, ganhou um futebol, talvez não foi brilhante, um futebol, mas era um futebol prático e que deu um bom resultado, um resultado positivo, conseguiram o título mundial. Não foi uma grande Copa do Mundo, mas o Brasil conquistou, e com muita justiça, conquistou o título. Brilharam Bebeto e Romário, que eram as grandes individualidades do time brasileiro. Eu diria que foi um mundial muito bonito. Estava inclusive com Sérgio Baclanos, aqui, o saudoso Sérgio Baclanos, um grande jornalista brasileiro, e nós olhamos, ficamos olhando quando terminou. Roberto Baggio disparou a bola lá em cima das nuvens. Nos abraçamos, tá? E aí viemos, depois nos recuperamos para poder começar a fazer entrevista com um monte de gente que estava aí. Lembro que estava Veríssimo, Luis Fernando Veríssimo, aquele grande escritor, uma série de personalidades que estavam assistindo aí, que não sabiam como vibrar, como torcer, porque fazia muito tempo que o Brasil não conquistava uma Copa do Mundo. Foi lindíssimo, foi um espetáculo assim maravilhoso, inclusive aquele que entregou a torcida que acompanhou desde o comecinho aquele processo do Parreira no comando da seleção.